E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o solenoide, ou também chamado aí de bobina, tá bom? É o instrumento que vai dar origem futuramente ao que nós vamos chamar de eletroímã. Bom, o solenoide, na verdade, ele é formado por uma hélice cilíndrica, tá bom? Formando várias espiraizinhas, tá vendo? Essa hélice cilíndrica aqui. Legal. O solenoide, o princípio básico de funcionamento dele é ali a produção de um campo magnético no seu interior. A gente observa que eu tenho o campo magnético, a corrente aqui, ó. Corrente subindo aqui, tendo esse sentido. Beleza? Bom, como é que eu vou produzir aqui a regra da mão direita para saber para onde que está o campo magnético? Bom, a regra da mão direita, ela consiste... Eu vou ensinar mais uma regrinha para vocês aqui. Nesse sentido aqui do dedão, a gente coloca o campo. Isso para o solenoide, tá bom? E os dedinhos aqui da mão, a gente vai considerar os sentidos da corrente elétrica. Então, por exemplo, se a corrente elétrica está para cima, eu vou segurar o solenoide assim, ó. Então o campo magnético vai estar para cá. Se a corrente elétrica estivesse para baixo, eu vou segurar o solenoide assim. Eu seguraria ele dessa forma. Então o campo magnético estaria, por exemplo, para a direita. Então, nesse caso, eu vou segurar ele assim e o meu campo magnético vai estar para lá. Observe comigo, então, que eu vou ter a produção de um campo magnético no interior do solenoide. Tá? Essas linhas de campo vão passar aqui por dentro. Beleza? Observe comigo que esse campo magnético está entrando aqui e saindo aqui. Veja que isso aqui dá origem ao eletroímã. Como assim? O solenoide ele tem polos magnéticos. Observe que onde entra o campo magnético, repara que nessa extremidade direita o campo magnético entra. Então aqui é um sul. E nessa extremidade esquerda o campo magnético sai. Então aqui é um norte. Tudo bem? Ou seja, esse é o sul e esse é o norte do campo do nosso solenoide. Bom, como é que eu vou calcular isso? O nosso campo magnético ele é calculado da seguinte maneira. Eu vou considerar o comprimento do solenoide, eu vou considerar o número de espiras que o solenoide tem. Só colocar aqui, vou mostrar para vocês. Veja comigo que eu vou ter o comprimento dele, comprimento do solenoide aqui. Eu vou ter, por exemplo, 30, 40, 50, 1000 vezes essas bobininhas enroladas. E eu vou fazer o seguinte. O nosso campo vai ser μ0 vezes N dividido por L vezes I. O que é isso, professor? O que significa isso aí? Gente, o μ0 é a permeabilidade magnética. Beleza? O N sobre L, esse pedacinho aqui, N sobre L, é a quantidade de espiras que eu tenho por unidade de comprimento. Então, olha só, o N é o número de espiras e L é o comprimento. Tá bom? Comprimento em metro. Esse miolo do solenoide, eu só coloquei ele aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai enrolar o solenoide. Ele não tem necessidade de ser um material ferromagnético. Ele pode ser, por exemplo, um canudinho de plástico. Ele pode ser um cano, tá bom? Ele não tem necessidade. O solenoide vai continuar sendo um solenoide. Ele vai continuar tendo polo magnético, não tem problema. Agora, para intensificar o poder desse solenoide, para eu aumentar o campo desse solenoide, se eu tiver um miolo, vou colocar aqui, miolo ferromagnético. Se esse miolo aqui for ferromagnético, o campo magnético resultante vai ser a permeabilidade magnética relativa do material, cada material tem o seu, vezes o campo magnético que a gente achou aqui, tá bom? Vezes o módulo, no caso desse campo magnético, tudo bem? Então veja comigo o seguinte, pessoal.
não tem necessidade do miolo do solenoide ser ferromagnético, mas se ele for, ele vai intensificar o poder do solenoide. É o que a gente fala que vai ser criado um eletroímã. Tudo bem? Legal. E o I é corrente. O I vai ser a nossa corrente elétrica, tá? O I dado em amperes, como a gente já sabe. Vamos fazer uma questãozinha? Imagina que eu tenho aqui um canudinho de plástico, tá bom? Um canudinho de plástico ou um cano PVC, por exemplo. Vamos falar de um cano PVC. Eu tenho um cano PVC tá? Enrolado em um fio, tá bom? Ah, professor, mas eu já vi que para fazer experiência de eletroímã tem que enrolar num material ferromagnético. Beleza. No nosso mundo aqui visível, né, as coisas que a gente consegue entender apenas olhando, a gente consegue ver um campo magnético mais intenso quando eu enrolo ele em metal, né, porque é o ferromagnético. Agora, se eu colocar ele também num plástico, vai ter campo magnético. Pode ser não ser tão intenso, mas ele vai ter campo magnético também. Só o fato de ser essa hélice cilíndrica aqui, só o fio enrolado, puro, se tiver só o fio, isso já é um ímã, tá? Já tem propriedades ferromagnéticas. Beleza. Eu tenho 30 mil espiras por metro. Então, o que isso quer dizer? Ele não deu o comprimento do solenoide, mas falou que ele tem 30 mil espiras por metro. Gente, isso aqui é a razão N sobre L. Ele poderia ter dado o número de espiras e poderia ter dado também o comprimento, mas ele escolheu por dar logo o número de espiras por metro. É uma boa sacada para você que está fazendo prova, está estudando para a prova. Isso é muito importante. Então vamos calcular aqui o nosso campo magnético. Às vezes eles não falam diretamente o número de espiras ou o comprimento do fio. Às vezes eles dão já essa razão. Então, ó, o nosso campo vai ser μ0 vezes N sobre L vezes I. O campo vai ser μ0 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes N sobre L, ele falou que é 30 mil, vamos chamar aqui de 30 vezes 10 ao cubo, vezes a corrente, que é 20. Beleza? Π vai ser igual a 3, então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 30 vezes 20. Essa roda de grandeza eu já vou somar, tá? O menos 7 com o 3 vai dar menos 4. Beleza? Então, ó, o nosso campo vai ser... Pô, legal. Olha o que eu tenho. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2 vai dar 72. Então, eu repito 72 e boto os dois zerinhos. Vezes 10 elevado a menos 4. Legal? Ou seja, eu vou andar 1, 2, 3 escadas para cá. Legal? Ou se eu andar só 2 mesmo, pode estar... Eu coloco aqui... vou diminuindo. Eu vou andar 1, 2, 3. Vou botar 7,2 vezes 10 elevado a... Somei 3 aqui, menos 1 Tesla. Legal? É sempre legal a gente andar a vírgula até o número ficar entre 10 e 1. 7,2 é o número entre 10 e 1, então tá legal. Beleza? Então, gente, o valor do nosso campo ali no interior desse solenoide vai ser de 7,2 vezes 10 a menos 1. Legal? Espero ter ajudado vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.